Boa noite, o inverno está bem próximo, mas o frio já chegou e com ele a preguiça e a vontade de ficar em casa. Por isso, no Câmara Saúde desta noite, nós vamos falar sobre a importância de atividades físicas nesta época do ano. E o meu convidado, então, é o Bruno Melo, educador físico. Boa noite, seja bem-vindo à TV Boa Câmara. noite. Bruno, eu quero iniciar então o nosso programa apresentando um pouquinho do seu currículo para quem está nos assistindo. Você é paulista, mas chegou em Passo Fundo em 2014. Isso, em 2014. Vim para cá, né, com objetivos pessoais, acabei iniciando as atividades universitárias na UPF, nos cursos da área da saúde, exceto medicina. Atuo na área desde o início da minha formação, desde 2004. Então já são 12 anos praticamente de atuação, entre formação, pós-graduação, mestrado e assim por diante, e atuando em diferentes ramos, né? Desde a parte de reabilitação cardíaca, emagrecimento, treinamento específico para modalidades esportivas e assim por diante. Então, Bruno, o tema do nosso programa hoje é as atividades físicas no inverno. As pessoas têm o costume, então, de ficarem um pouco mais reclusas nesta época do ano e isso não deve acontecer, afinal, as atividades físicas precisam ocorrer em todas as épocas. Isso mesmo. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas tendem a achar que a atividade física nesse momento acaba não sendo tão benéfica, né, pelo fato das pessoas ingerirem mais alimentos e achar que isso vai fazer com que elas engordem no inverno, vamos dizer assim. Só que pelo contrário, né, durante essa estação é onde que o nosso corpo tem um metabolismo mais acelerado, né, porque você precisa aumentar a temperatura corpórea por todas essas questões e adaptações climáticas. Então, consequentemente, você aumentaria o metabolismo e aí, se você conciliar a prática regular da atividade física com uma ingestão reduzida ou pelo menos mantendo a mesma ingestão sem exagerar, provavelmente você vai ter o benefício do emagrecimento. E isso é importante também frisar para aquelas pessoas que iniciaram as atividades no verão, mas deixaram então de praticar agora com a chegada do frio. Não adianta perder tudo que já foi conquistado também. Com certeza, eu acho que assim, a prática da atividade física ela tem que ser feita durante todo o ano, né? Não faz sentido, agora chegou o inverno, eu vou me ficar um pouco mais recluso e não vou praticar. Não, agora é onde você vai conseguir ter todos os benefícios e potencializar esses benefícios em virtude justamente de todas essas alterações fisiológicas no seu corpo. Então, acho que é importante as pessoas manterem essa prática de atividade física, tanto no sentido de você ter os benefícios em relação à saúde, até com chegar no final do ano ali, no verão, tá com um corpo mais bonito, esteticamente mais agradável. Até porque a perda de peso, ela demora a acontecer. A gente sabe que muitas pessoas optam por aquelas dietas que são as dietas da moda e acabam emagrecendo rápido, mas quando você opta então por um emagrecimento mais saudável através de exercício físico, de academia, então esse processo é um pouco mais lento. Então não adianta fazer durante todo o verão e chegar no inverno e parar. Isso, eu penso assim, as pessoas que procuram a atividade física como um todo, eu acredito assim, que o ideal não seria fazer por uma necessidade específica, um evento, mas sim como uma perspectiva de vida, né? De você manter todo um processo de qualidade de vida, né? Os benefícios da atividade física vão desde alteração do sono, aspectos cardiovasculares, prevenção de doenças e assim por diante. Então, se você consegue manter essa prática como um hábito seu e não só como um modismo ou uma dieta equilibrada e não só como uma dieta da moda, você vai ter um aspecto de saúde, qualidade de vida e também estético ao longo de toda a vida, né? Bruno, até porque existe o risco daquele famoso efeito sanfona, né? Tu parar a atividade, voltar, tu emagrece rápido, depois tu retoma o peso e isso também tem que ter cuidado. Sim, com certeza, né? Essas dietas, às vezes, que é uma artista que faz isso, que faz aquilo. Não, na verdade, assim, no primeiro momento, eu acho que assim, ser acompanhada por um profissional qualificado, um nutricionista, onde ele vai passar todas as orientações necessárias, conciliar
a atividade física, o educador físico, junto com o nutricionista, para desenvolver as melhores estratégias, seja de tipo de treinamento adequado para aquela pessoa, se é uma pessoa iniciante, se é uma pessoa intermediária, se já é um nível avançado. E a mesma coisa, assim, com a alimentação, de você criar mecanismos para potencializar e otimizar o seu resultado. E para as pessoas, então, que estão pensando em iniciar, se sentiram motivadas, então, através do nosso programa e querem começar a praticar exercícios físicos agora. Então, quais são as dicas iniciais, assim, quantas vezes por semana seria o ideal? Olha, na verdade, assim, a gente tem alguns órgãos, algumas instituições de níveis internacionais que têm algumas recomendações. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, que é o American College, ele já tem a orientação de fazer até 5 vezes por semana, já não é mais 3 vezes. E essa indicação no sentido de você manter a sua qualidade de vida, saúde, evitar doenças como um todo. Para uma pessoa que está iniciando, de repente, primeiro é que ela vai ter que adequar a realidade dela, né? Não adianta ela chegar e falar assim, ó, eu quero fazer 5 vezes, mas eu tenho disponibilidade de tempo de 3. Tá, então dentro dessas 3 dias, por exemplo, na semana que você vai iniciar, saiba conciliar diferentes capacidades, capacidade cardiovascular, que seria um treinamento aeróbico, a força, que seria no sentido de você desenvolver a massa muscular, ter uma densidade, e a flexibilidade também. Acho que talvez essas 3 perspectivas, essas 3 capacidades seriam interessantes, independente de qual pessoa que esteja. E as dicas que eu daria assim para quem está iniciando, eu vejo assim que agora é um momento bacana justamente por esse clima propiciar uma aceleração do seu metabolismo. Então você consegue. Aí vamos pensar aqui em Passo Fundo, né? A iniciativa da gente ter as bikes, a ciclofaixa, a ciclovia. É uma iniciativa muito bacana, né, da cidade ofertar isso e as pessoas já podem começar a usufruir isso. Só tem que se atentar assim, estar bem agasalhada, né, porque querendo ou não, o clima frio, para você no processo de inspiração você precisa aquecer o ar, então tem que estar bem agasalhado, porque senão de repente você pode ter alguns prejuízos, principalmente doenças respiratórias. Por incrível que pareça, mesmo a gente não tendo muita vontade de beber água, é importantíssimo a hidratação durante o inverno também, porque não é porque a gente não está percebendo, mas a gente continua fazendo um processo de transpiração e isso é importante para fazer todas as regulações bioquímicas do nosso corpo. Uhum. Você falou então a respeito das práticas esportivas ao ar livre. Essas pessoas que, por exemplo, têm, como você mencionou mesmo, problemas respiratórios, como por exemplo bronquite, asma, elas precisam ter um cuidado redobrado em praticar exercício nesses espaços. Sim, justamente isso. Acho que assim, vamos pensar assim, durante a atividade física você vai causar uma broncoconstrição, que é você retrair um pouco seus bronquíolos justamente pelo fato desse ar estar mais frio. Então, necessariamente, você precisa estar um pouco mais agasalhado para causar uma vasodilatação, fazer com que a entrada do ar seja mais eficiente. Por exemplo, uma coisa simples, assim, né? Se você for pensar, os pelos das narinas, eles acabam se movimentando menos durante o inverno, então, consequentemente, você tem uma tendência a passar alguns agentes que podem causar essas doenças, por isso de ter um aquecimento bastante, assim, não vai chegar, eu vou correr porque eu vou esquentar, então eu vou de camiseta. Não, se agasalha bem, com roupas leves, mas agasalhado, que aí você vai conseguir diminuir esse efeito de agentes patogênicos externos e acarretar só o benefício sem ter talvez esse malefício. E por incrível que pareça, a atividade física para essas condições, se você tiver um controle razoável, elas podem potencializar a melhora dessas condições, como asma, bronquite e assim por diante. E, Bruno, a gente observa que tem muita oferta, então, de locais para as pessoas procurarem, então, fazerem esses exercícios físicos, mas muitos deles não têm orientação, digamos assim, pessoal de um profissional. Então, qual que é o alerta que você pode dar a respeito disso? Porque muitas pessoas iniciam a atividade física sem ao menos procurar ajuda médica, enfim, uma opinião, se é possível, o que é recomendado para cada pessoa. Eu acredito assim, o modelo ideal você seria ter uma orientação por diferentes profissionais, né? Como eu falei, a parte de alimentação, nutricionista, a parte de verificação de alguns parâmetros cardiovasculares, ver se a pessoa tem algum problema ou não com o médico, e a orientação da atividade física em si com o educador físico. Mas assim, se a pessoa está procurando, eu quero fazer uma caminhada, se atentar assim para não exagerar, não tentar ultrapassar seu limite, né? Eu
por exemplo, tem muitas pessoas que acabam iniciando uma atividade física e ia falar assim, eu não fiz atividade física a vida inteira e quero resolver meu problema em um mês. Aí acaba se lesionando, acaba tendo um excesso de exercício e isso pode ser muito prejudicial. Então vai gradativo, aquele velho ditado, devagar e sempre. Digamos, a gente poderia sugerir as pessoas iniciarem com um período menor de tempo, sei lá, aproximadamente 30 minutos em cada atividade, até, como você disse, evitar uma lesão? Sim, e além disso, de você fazer um tempo reduzido, você pode, por exemplo, dividir esse tempo. Eu não tenho condição de fazer 30 minutos, 40 minutos, tá, mas eu consigo fazer 10 no período da manhã, mais 10, você vai continuar tendo os benefícios também. Né? Que às vezes as pessoas, não, eu preciso ficar 1 hora na esteira para ter o benefício. Não, você pode ter os benefícios também, estimulando o seu corpo em períodos menores também. Porque algumas pessoas têm aquela ideia que tu precisa passar horas na academia para ter um resultado, e na verdade não é isso. Até é comum agora a oferta de pacotes, por exemplo, de funcional, onde você faz uma série de exercícios em um tempo pequeno de tempo, né? Com certeza. Porque assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né, da atividade física. Por exemplo, a intensidade, que tipo de exercício, qual é a condição física da pessoa. E dentro desses aspectos a gente vai conseguir organizar um protocolo melhor, orientado por um educador físico, e ao mesmo tempo que às vezes as pessoas acham que o principal é a atividade física, para você, por exemplo, ter um resultado no emagrecimento, o principal não é a atividade física, e sim você cuidar com a sua alimentação. Vamos dizer assim, é como assim, o exercício físico vai ser a cereja do bolo. Entendeu? Ele vai modelar, mas desde que você tenha uma consciência nutricional, tenha profissionais que possam te orientar, e acho que nessa perspectiva. E isso mesmo a respeito da alimentação, quando a gente opta então por iniciar as atividades, a gente tem que mudar completamente, por exemplo, alimentos que a gente tinha o costume de consumir, né? Aqueles prontos no mercado, enfim, aquelas comidas rápidas, a gente tem que retirar totalmente da nossa dieta ou não? Veja bem, assim, eu não quero entrar muito nesse aspecto porque eu não sou nutricionista e acho que talvez seja um pouco... Mas, assim, características gerais, assim, acho que, assim, tudo que é extremo, se você tem um hábito alimentar e vai querer mudar seu hábito da noite para o dia, eu acho que é bastante complicado, assim, que aí você tem uma tendência, por exemplo, você vai fazer uma dieta completamente restrita se você tem o hábito de introduzir aqueles alimentos. E tem uma história também por trás disso. De repente, é um alimento que você tem um aspecto familiar, que foi envolvido, que criou hábitos daquilo. Eu acho que aos poucos você vai sendo orientado, você vai modificando, que você consegue consolidar melhor essa nova perspectiva nutricional. Acho que quando você não vai para algo tão extremo, né? Porque a tendência de ir para um extremo de você chegar e fazer por um período e depois não aguentar e voltar. E aí é aquele efeito que você falou. O efeito sanfona acaba sendo muito mais prejudicial, tanto no sentido estético quanto no sentido de saúde mesmo. E assim, quais seriam os exercícios mais recomendados, então, para essa época mais fria do ano? Vamos dizer assim, não tem um exercício mais recomendado. Qualquer tipo de exercício vai ter um resultado eficiente. Por isso que eu falo assim, você pode fazer uma caminhada, você pode andar de bicicleta, você pode nadar, você pode fazer musculação, você pode fazer um treinamento funcional. Todas essas atividades físicas vão garantir uma melhora na sua condição como um todo. A questão é você se adaptar a qual que é a sua rotina, o que te atrai mais. E dentro de cada uma dessas atividades físicas, saber, assim, no sentido, qual que é a minha condição física, como que eu posso, eu estou ultrapassando muito meu limite, não estou condicionado para fazer isso, não estou, tenho uma orientação de um profissional ou não tenho. Acho que são perguntas que a pessoa vai ter que ela mesma responder e procurar essa orientação, ou se ela não tem condição de ter essa orientação, ir no estímulo dela sem ultrapassar o limite. Um exemplo, uma caminhada. Você vai fazer uma caminhada, se você não está acostumado a correr, então vai aumentando. Hoje eu caminho um pouquinho, depois eu dou um trotezinho, depois eu caminho um pouquinho, dou um trotezinho. E vai evoluindo gradativamente, até você chegar num limite onde você já tem uma condição física preparada para ter aquele estímulo mais intenso e mais forte. E as orientações pelos profissionais, então, elas são dadas de acordo com a idade? Por exemplo, para os jovens,
para as pessoas mais idosas, existe um tipo recomendado para cada faixa etária também? Vamos dizer assim, existe algumas recomendações de orientações gerais, mas assim, qualquer pessoa poderia fazer qualquer tipo de atividade física, independente da faixa etária. A questão é, você vai ter que adequar aquela condição física. Um exemplo muito comum, né, que às vezes vamos pensar nessa faixa etária, o idoso, né? Muitas vezes as pessoas colocam assim, tipo, o idoso tem que fazer hidroginástica. Aí um exemplo. O idoso ele já tem uma tendência natural a ter uma perda de massa óssea por questões de variações hormonais, seja na menopausa, na andropausa. Você tem os principais hormônios sexuais reduzidos e eles que inibem algumas células que degradam o osso. Então, se você diminuir isso, degradou mais osso, uma osteoporose. E algumas recomendações das pessoas que eu acho que é equivocada, vamos fazer hidroginástica. Não, hidroginástica não é o melhor exercício. E sim, por exemplo, uma caminhada vai ser o melhor exercício, porque você precisa ter impacto para você fazer remodelamento ósseo, ou uma musculação. E aí eu vejo muitas indicações, não, vai fazer hidroginástica. Não, você pode fazer musculação, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer exercício resistido, mas de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua necessidade e com o seu nível de treinamento. Se é uma pessoa que é sedentária, eu não vou pedir para ela fazer um agachamento com uma barra com 10 kg nas costas, mas eu posso pedir para ela fazer um agachamento com o próprio peso, que ela faria isso na rotina dela normal, como ao se levantar da cama. Só que aí você vai fazer isso mais programado. Então ela vai ter vários benefícios. Agora, se você já vai, por exemplo, uma pessoa que tem uma osteoporose e vai iniciar uma atividade física só de hidroginástica dentro da piscina, ela não tem impacto. Então a força de empuxo acaba anulando o impacto e aí você tem um remodelamento ósseo muito mais reduzido que se você estivesse dando um estímulo. Só que lembrando, né, deixar isso frisando bem que assim, o estímulo sempre tem que ser de acordo com a pessoa. Eu não posso já gerar uma pessoa que tem essa condição patológica, porque senão ela pode, por exemplo, ter uma fratura. Olha que bacana isso que você está dizendo, porque a gente tem aquela falsa ideia de que realmente a hidroginástica é um exercício ideal para a terceira idade. Então, são inúmeras dúvidas que a gente vai conversando então ao longo desse programa. Bruno, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então os exercícios ideais e a prática esportiva aí no inverno. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então as atividades físicas realizadas então nesse período mais frio do ano. O nosso convidado é o Bruno Melo, educador físico. Bruno, no bloco anterior então nós estávamos falando sobre as atividades que seriam ideais para a terceira idade, para os jovens, para quem está iniciando, e você me falou então que não existe uma atividade física ideal, ou seja, cada pessoa tem que ver o que é possível fazer dentro de suas limitações. Mas ainda falando sobre a terceira idade, a importância, né, de se sugerir, enfim, de se incentivar a musculação. Veja bem, assim, com o envelhecimento, você acarreta uma mudança fisiológica muito grande, né? Principalmente em relação aos hormônios. A gente tem uma perda muito significativa, no caso da mulher, do hormônio estrogênio, e no caso do homem, a testosterona. Esses hormônios estão diretamente ligados à produção, por exemplo, de você aumentar ou não a massa muscular. Por que dentro dessas condições, é o que eu falei, todo tipo de atividade física você vai ter um benefício, mas por que seria mais interessante para essa faixa etária fazer musculação? Porque assim, na musculação, como você tem um impacto, e aí lembrando, o impacto não significa que você tenha que colocar um excesso de carga, é uma carga de acordo com a condição física de cada um. De repente, para mim, assim, 20 quilos para mim é o suficiente, mas talvez para um idoso, 2 quilos seja o suficiente para ele. E ele vai ter o resultado com os 2 quilos, que dentro da condição dele, 2 quilos é o suficiente para dar o estímulo necessário. Então você começa a ter uma regulação hormonal, o próprio exercício físico, por exemplo, vai estimular a produção desses hormônios que já estão em queda. Você vai ter, por exemplo, uma melhora da condição óssea do indivíduo, que você vai ter deposição de cálcio via outros mecanismos, né, que a atividade física faz essa regulação. Você vai estimular um aumento de massa muscular, já que nessa faixa etária da terceira idade a gente perde muito massa muscular. Então,
você consegue estimular isso, ou pelo menos a pessoa manter o que ela tem, além de também ter todos os benefícios em relação à perda de gordura, né? Que às vezes as pessoas acham que assim, musculação não serve para perder gordura. Não, serve, e às vezes é mais eficiente do que uma atividade aeróbica, porque vai depender também da intensidade. E, Bruno, também as atividades físicas, elas trazem inúmeros benefícios para as mulheres que estão entrando aí na menopausa. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Veja bem, a menopausa é justamente caracterizada por uma perda significativa do principal hormônio da mulher, que chama o hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio, uma das coisas que ele mais faz, assim, talvez explicando um pouquinho mais o mecanismo fisiológico, pensando no osso, ele vai fazer o quê? O estrogênio vai deixar de inibir uma célula que degrada o osso. Então essa célula vai ficar lá, doidinha, vou comer mais osso, vou comer mais osso. Sendo que a gente tem um equilíbrio entre formação e reabsorção de osso. Então, quando você dá o estímulo da musculação, no caso para a mulher, você consegue minimamente inibir o efeito dessa célula que degrada o osso. Então, você consegue ter um equilíbrio melhor entre a formação e a degradação, porque a todo momento a gente está formando um novo osso e retirando o osso velho. Então, o exercício resistido, ele vai ter um benefício muito mais importante na regulação desse osso, já que a mulher que entrou na menopausa está tendo a diminuição do estrogênio, além de fazer a regulação também do estrogênio. Esse é um dos principais benefícios da musculação, pensando para uma mulher que está entrando na menopausa. E aí ela vai diminuir aquela sensação de calor, entendeu? Vai ter uma diminuição da porcentagem de gordura e todas essas questões que eu falei, né? Da questão óssea, que talvez seja o maior prejuízo para a mulher, né? Bruno, você fez inclusive vários estudos aí a respeito da importância, né, dos exercícios físicos para as doenças, né? Então eu queria que tu comentasse aí se tem algum outro tema que você acha então interessante dividir com os nossos telespectadores. Nossa, gente, olha, como eu vim de São Paulo, né, vim da Universidade de São Paulo, e hoje eu acho que é o maior centro do Brasil, né, de pesquisa nessa área de atividade física e doenças. E são benefícios inúmeras patologias, desde você inibir algumas células cancerígenas, fazer melhora de N patologias ligadas à parte cardíaca, como uma insuficiência cardíaca e assim por diante, tratamento de diabetes, tratamento de hipertensão. O próprio exercício pode auxiliar e ser o tratamento. Não só, lógico, não vamos desconsiderar a parte medicamentosa, que quem vai dar essa orientação é o médico, mas o exercício vai conseguir auxiliar muito e fazer parte importantíssima dentro desse tratamento. Acho que assim, dificilmente a gente vai ter uma patologia onde o exercício não pode acarretar uma mudança significativa positiva. Inclusive na depressão, né? Muitos psicólogos, enfim, psiquiatras, eles orientam, né, seus pacientes a buscarem na atividade física também uma forma de relaxar, de melhorar e ter mais qualidade de vida. Isso. O aspecto da depressão é bastante interessante porque, assim, a pessoa que é depressiva, ela tem uma diminuição de alguns neurotransmissores, como serotonina, algumas dopaminas, e você tem uma diminuição na captação desses neurotransmissores, que são aqueles que te dão a sensação de prazer, saciedade. E um dos benefícios principais da atividade física, justamente aí logo que você acaba de fazer atividade física, você tem uma regulação bastante intensa desses neurotransmissores, que são as famosas substâncias do prazer. É a mesma associação como, por exemplo, você vai lá e come um chocolate. O chocolate, pelo fato do cacau, né, ter um aminoácido que chama triptofano, ele vai acarretar uma mudança significativa na produção de serotonina. Só que a atividade física também faz a mesma regulação. Então você consegue propiciar uma liberação maior e aí a pessoa que está no estado de depressão, ela vai ter uma sensação de prazer melhorada, vamos dizer assim, fazendo com que esse quadro seja até diminuído e atenuado bastante, juntamente com um medicamento que o médico passou e assim por diante. Mas o exercício acaba sendo uma forma de prevenção e tratamento muito bom para pessoas depressivas, por justamente regular todos esses mecanismos, esses neurotransmissores que vão dar mais saciedade para a pessoa, mais sensação de prazer. E ainda falando então sobre as atividades físicas nesse período mais frio então do ano, a importância do aquecimento, porque muitas pessoas esquecem dessa parte na hora que estão iniciando então suas atividades. Isso é determinante, gente, principalmente acho que no frio, né? O aquecimento ele é importante para qualquer estação, mas no frio principalmente é muito importante, porque no frio é onde a gente
vamos dizer assim, talvez falando um termo mais popular, a gente está meio que travado, né? Tá tudo enrijecido. Então você fazer assim, antes de fazer uma atividade física, fazer lá, por exemplo, 10 minutinhos, 15 minutinhos de esteira, bicicleta, numa velocidade mais leve, é justamente de você já dar um estímulo suficiente para o seu músculo ter uma resposta fisiológica melhor. Então você vai fazer uma vasodilatação, vai transportar os nutrientes de maneira mais eficiente para a sua célula, consequentemente você vai ter um benefício melhor durante a atividade física, além também de não correr o risco de ter uma lesão. Por exemplo, você está com o músculo muito enrijecido, aí de repente você coloca um estímulo, seu músculo vai lá e causa um rompimento de uma fibra, então isso acarreta. O aquecimento vem com esse benefício de você tentar melhorar essa condição fisiológica para o estímulo principal se tornar mais eficiente. No caso, a gente está falando aqui da musculação, mas poderia ser, eu vou correr, entendeu? Então, antes de iniciar uma corrida, mesmo que seja ali na rua, bem agasalhado, dá uma caminhadinha ali antes, 10 minutinhos, se aqueça, para depois você pensar na atividade principal. E uma atividade física que está bastante na moda, assim, que a gente observa as mulheres principalmente procurando, é a zumba. Em que casos, assim, a gente pode recomendar, então, a dança? Porque, na verdade, dançar qualquer pessoa pode, né? Mas eu acho que é legal a gente falar, então, um pouquinho da zumba, que está tão em destaque hoje. A zumba nada mais é assim, é uma atividade física coreografada, né? É você chegar e fazer movimentos de danças, só que numa intensidade mais alta. É como se você tivesse quase como fazendo um treino numa esteira, só que de uma maneira descontraída. Então você tem o benefício também, né? Hoje em dia, assim, antigamente tinha muito aquela questão de aula de jump, aula de step, que eram com aqueles equipamentos que eram as chamadas as aulas fitness. E a Zumba vem com essa mesma perspectiva, só que introduzindo esse conceito lúdico da dança mesmo, né, da música. Então você consegue ter um benefício bacana também, né, no sentido de ter uma movimentação intensa, só que num ritmo mais descontraído. É uma ótima opção, né, para as pessoas pensarem em iniciar uma atividade física. E quanto à perda de calorias, o que a gente pode falar então a respeito dessa atividade? A perda de calorias é o que eu falei assim, qualquer atividade física você vai ter uma perda de caloria. Aí vai depender da intensidade, né? Eu não sei, por exemplo, qual a intensidade que o professor vai fazer a dança, a zumba, se é numa intensidade mais alta, mais baixa. Então a perda vai depender muito mais em relação à intensidade. Mas como eu falei assim, o importante assim, se a pessoa quer emagrecer, o mais importante de tudo é a alimentação. É na alimentação que você vai realmente conseguir ter o resultado expressivo do emagrecimento. Entendeu? Então a atividade física vai te auxiliar, vai te trazer todos os outros benefícios, né, como melhora da capacidade cardiovascular, força, flexibilidade, só que ao mesmo tempo, assim, o processo de emagrecimento, se você não cuidar da alimentação e só fazer atividade física, você vai praticamente manter. Bruno, tu rapidamente comentou no primeiro bloco a respeito da hidratação, mas no inverno a gente acaba esquecendo aí de consumir água e optando então por alimentos mais quentes, bebidas mais quentes, como por exemplo o café e o chá. Mas nesse caso a gente não pode então substituir a água quando a gente fala em exercício físico. É que veja assim, vocês aqui do Sul, vocês têm a prática bem interessante, né? Não é tão comum em São Paulo a gente ver, por exemplo, fazer a utilização do chimarrão, né? Por mais que tenha diluição ali do mate em si, é água também, entendeu? Então é um processo de hidratação eficiente. Não é porque tipo, eu tô tomando um chá, eu tô tomando um chimarrão que eu não vou me hidratar. Não, você vai se hidratar também. Então é uma boa opção, né? Eu acho que vocês acabam sendo beneficiados, né, de consumir bastante o chimarrão. É uma boa perspectiva de hidratação, entendeu? Quando eu falo assim, que todo mundo às vezes acha que é só tomar água que vai se hidratar. Não, um chá também pode ser uma bebida que vai te hidratar, o chimarrão também vai ser uma bebida que vai te hidratar, e aí manter o mesmo consumo, né? 2 litros, 3 litros de água. Não tem uma recomendação muito ideal, porque também isso vai depender da quantidade de sódio que você ingere. Se é uma pessoa que tem uma ingestão de sal muito alta, provavelmente ela vai ter que tomar um pouco mais de água para eliminar esse excesso. Agora, se é uma pessoa que já tem uma ingestão de sal mais reduzida, ela não tem uma necessidade tão grande de tomar. Talvez os 2 litros já seja o suficiente. Entendeu? Então a gente tem que balancear isso de acordo com a alimentação que ela possui, mas o chimarrão é uma boa opção de hidratação também.
E depois do exercício físico, então, depois que tu fez a tua série na academia ou praticou a tua aula de zumba, a importância de fazer os alongamentos, o quanto que isso vai refletir no resultado final? Essa é uma área assim que na literatura não há um consenso, né? A gente sabe do benefício da melhora da flexibilidade, isso é um consenso. A pessoa tem que ser mais flexível. Agora, o alongamento, tem autores que vão dizer que é melhor fazer antes, tem autores que vão dizer que é melhor durante e tem autores que vão dizer que é melhor depois. E por incrível que pareça, todos estão certos, porque você tem diferentes ganhos e diferentes prejuízos nessas diferentes etapas, seja antes, durante ou depois. A questão é assim, é você fazer o alongamento, a dica que eu dou assim, faça o alongamento dentro do seu limite, tentando ultrapassar cada dia um pouquinho mais, mas não em excesso, porque você está puxando o seu músculo, então você está aumentando a flexibilidade dele. Se você exagerar, você vai ter rompimento de fibra. Então isso vai causar um dano naquela musculatura. Então isso pode ser prejudicial, mas é importantíssimo, assim, acho que as principais capacidades que todo mundo deveria ter. Capacidade cardiovascular, que seria o efeito dos exercícios aeróbicos, a flexibilidade, que é uma outra capacidade física, e a força, que aí quem daria isso, treinamento funcional, a musculação e assim por diante. São 3 perspectivas que a gente tem que fazer. Então, assim, independente do momento que você vai fazer o alongamento, é ultrapassar o seu limite com um certo cuidado, não ao ponto de exagerar e se lesionar, mas é determinante você fazer a prática do alongamento na sua rotina. É importantíssimo. E para os pais que estão nos assistindo agora, então, a gente sabe que no inverno as crianças têm o costume de ficar mais em casa, né? Assistindo televisão, no videogame. Então, a importância de se orientar também, se dar dicas para os pais a respeito de que atividade que essas crianças poderiam fazer para queimar energia, por exemplo, e até para evitar o possível sedentarismo. Eu penso assim, talvez assim, ambientes. Se o pai, de repente, fica preocupado, eu não quero expor meu filho a uma friagem, talvez, assim, optar por clubes, por espaços fechados, onde você consiga fazer uma prática de atividade física. A natação, por exemplo, numa piscina aquecida, seria interessante, toda fechada, toda climatizada. Eu acho que, assim, talvez uma dica que eu daria para os pais é dar uma orientação no sentido de um ambiente mais climatizado para a criança, né? Acho que seria uma perspectiva interessante. Então, Bruno, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar eu queria que tu comentasse, então, a importância de procurar, enfim, um médico, um profissional da área para poder, então, iniciar essas atividades nesse período frio. Sim, eu acho que é justamente isso, a gente tem que pensar assim que os diferentes profissionais da saúde estão aqui para nos dar suporte, para garantir que a gente tenha saúde. Então, dependendo da faixa etária, por exemplo, uma recomendação, uma pessoa acima de 35 anos já de repente procurar um cardiologista, fazer uma avaliação se ele tem alguma disfunção, para ver se ele está apto a iniciar uma atividade física, ter uma orientação com um profissional de educador físico para ver qual que é o melhor exercício para a condição física dele. Ao mesmo tempo também ter uma orientação de uma nutricionista para chegar aí, qual é a dieta melhor para a minha condição, para aquilo que eu tenho, que é o objetivo. E assim por diante. Acho que é essa multidisciplinaridade que vai garantir uma qualidade de vida para o nosso cliente, para o nosso espectador, de uma maneira completa. Então, o Câmara Saúde dessa noite falou então sobre a importância da prática de atividades físicas nesta época mais fria do ano. E eu conversei então com o Bruno Melo, que é educador físico. Boa noite e muito obrigada pela sua participação. Boa noite. E você que está em casa, então a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.